Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do nosso querido canal Malhando o Cérebro. Vamos aqui falar sobre a parte 2 do nosso vídeo sobre antibióticos. Se você quer saber mais um pouco sobre esse grande universo que combate, dos medicamentos que combatem as bactérias e as infecções causadas por bactérias, se você quer vir com a gente nessa malhação dos neurônios, vem conosco nessa viagem! Galera, primeira coisa que eu quero falar sobre um perigo que existe no antibiótico de ação bacteriostático. Como eu falei no primeiro vídeo, o antibiótico de ação bacteriostático, ele não elimina a bactéria como bactericida, não. Ele paralisa o crescimento da bactéria durante o processo infeccioso, enfraquecendo ela e tornando mais fácil para o sistema imunológico combater ela. E qual é o problema disso, Jeová? Seguinte... O antibiótico, como eu falei, o antibiótico bacteriostático, ele paralisa o crescimento da bactéria durante o processo infeccioso e enfraquece ela para o sistema imunológico combater ela. Durante quando você está tomando um antibiótico bacteriostático, se for prescrito para você, tipo uma tetraciclina da vida, vai melhorar vários sintomas. Quais são os sintomas causados durante uma infecção? Depende do tipo do agente infeccioso e do local da infecção, ou do paciente também, vai depender de paciente para paciente. Mas nós podemos citar febre, cansaço, dores no corpo, náuseas, vômitos e entre outros sintomas. Você está tomando antibiótico de ação bacteriostática e os sintomas melhoram. Quando os sintomas melhoram, você já pensa assim, tô bom, tô melhor. Sabe o que eu vou fazer? Vou parar de tomar esse antibiótico, não vou tomar os 15 dias que o médico prescreveu, não. É aí que está o problema. Não faça isso. Por quê? Como eu falei de novo, o antibiótico de ação bacteriostática, ele paralisa o crescimento da bactéria, mas ele não mata ela. Então, ele paralisou o crescimento, alguns sintomas já foram melhorando em você. E aí, se você para de tomar, o que vai acontecer? A bactéria vai voltar a se multiplicar de novo e vai voltar a causar uma ação infecciosa de novo. Lembre-se, quando o médico prescreve um tratamento de 15 dias, 20 dias, é porque aquele é o tempo necessário, suficiente para aquela infecção ser resolvida por completo. Então, se você está tomando um antibiótico de ação bacteriostático ou bactericida, independentemente, ou qualquer outro antibiótico, você precisa seguir a posologia correta para o sucesso da terapia, para o sucesso no combate contra a infecção. Então, você precisa tomar o antibiótico de forma correta e durante o período estabelecido na prescrição. Outra coisa, agora eu quero falar sobre sinergia dentro dos antibióticos. Todas as vezes que nós falamos sobre sinergia nos antibióticos ou em qualquer classe de outros medicamentos, nós falamos de juntar dois medicamentos na administração naquele paciente para potencializar o efeito daquele antibiótico. Então, primeiro, nós queremos potencializar e preservar a ação do ativo daquele antibiótico naquele paciente. Então, quando nós falamos de sinergia, nós queremos potencializar o efeito. Bacteriostático, mas dois antibióticos bacteriostáticos administrados no paciente não é sinérgico. Por quê? Você só vai estar adicionando duas ações de paralisar o crescimento da bactéria, mas não vai estar potencializando o efeito contra o combate daquela bactéria, no combate contra aquela determinada bactéria. Bactericida mais bactericida é uma ação sinérgica, sim, porque você está juntando dois antibióticos que têm um efeito letal e irreversível de matar aquela bactéria que está causando aquela infecção. Se você está juntando esses dois, você está potencializando o efeito de eliminar a bactéria. Então, sim, em bactericida mais bactericida nós temos um efeito sinérgico, uma sinergia. Um antibiótico bacteriostático junto com um antibiótico bactericida, nós não temos um efeito sinérgico nesse caso, nós temos um efeito antagonista, que não é recomendado fazer isso para o sucesso da terapia. Por quê? Os antibióticos de ação bactericida, como nós podemos citar um exemplo aqui, uma amoxicilina ou uma penicilina, elas exercem o efeito de matar a bactéria durante o período que a bactéria está se multiplicando. Sim, quando a bactéria está se multiplicando durante o processo infeccioso, é aí que os antibióticos de ação bactericida agem e interferem para eliminar ela.
E o que o antibiótico de ação bacterostática faz? Ele paralisa o crescimento. Ou seja, se você administra os dois juntos, o antibiótico bacterostático vai paralisar o crescimento da bactéria e vai estar anulando o efeito do antibiótico bactericida, que exerce seu efeito de eliminar a bactéria quando a bactéria está se multiplicando. Então, não administre um antibiótico de ação bacterostático junto com o antibiótico de ação bactericida, porque um é antagônico ao outro. Então nós temos esse tipo de associações, e uma associação muito famosa é a associação da amoxicilina com o ácido clavulânico. Por quê? Como eu falei, a amoxicilina, existem várias bactérias que já criaram um mecanismo de resistência contra a amoxicilina, por ser um antibiótico muito usado e por muitas pessoas usarem ele de forma indiscriminada. O ácido clavulânico, ele serve tipo como um guarda, um protetor ao ativo da amoxicilina. Quando a bactéria cria a enzima para quebrar o ativo da amoxicilina, o ácido clavulânico, ele protege o ativo da amoxicilina de ser quebrado por essas enzimas que a bactéria cria para quebrar o ativo dela. E aí ele protegendo, o ativo chega ao local da infecção na concentração mínima bactericida, CMB, e se liga dentro da bactéria e elimina ela por completo. Então, a associação nós falamos toda vez de potencializar o efeito do antibiótico contra a bactéria, contra aquela determinada infecção. Me cita alguns exemplos aí, Giovanni, de cada classe que você citou? Beleza. Vamos lá. Antibióticos de ação bactericida, nós podemos citar quase todos os antibióticos da família dos beta-lactâmicos, ou seja, das penicilinas. Nós podemos citar a amoxicilina e a penicilina, antibiótico de ação bactericida. Dos bacterostáticos, nós podemos citar dois aqui, que está me na mente. Nós podemos citar a tetraciclina, que exerce um efeito de inibição à síntese de proteínas da bactéria, assim impedindo o crescimento dela. E nós podemos citar também da família das quinolonas, que são aquelas que impedem a replicação do material genético da bactéria, porque se a bactéria vai se multiplicar, ela precisa duplicar o material genético dela para conseguir se multiplicar. Nós temos o ciprofloxacino, muito famoso, principalmente nos hospitais de rede pública. O ciprofloxacino, ele se liga ao material genético da bactéria e impede essa fita do material genético espiral da bactéria de se desenrolar e se replicar. Assim, se a bactéria não consegue replicar o material genético dela, ela não consegue se multiplicar, e se ela não consegue se multiplicar, ela enfraquece. Ela enfraquece, e o sistema imunológico consegue combater ela. Assim, esses são bacteriostáticos. Dependendo da dosagem que é prescrita, às vezes, um antibiótico de ação bactericida, de bacteriostático, pode apresentar uma ação bactericida contra determinado tipo de bactéria. Então, por isso que precisa-se ter o conhecimento das dosagens também. Nós podemos citar ainda nos antibióticos de ação bactericida a gentamicina, nós podemos citar a vancomicina também, que exerce efeito bactericida contra as bactérias. Então, dei para vocês alguns exemplos aí de antibióticos de ação bacterostático e de antibióticos de ação bactericida. Uns que exercem efeito letal e irreversível contra as bactérias, e outros que paralisam o crescimento da bactéria, enfraquecendo ela dentro do organismo, tornando mais fácil de o sistema imunológico combater ele através de uma resposta inflamatória, através de uma resposta imunológica também de febre, aumentando a temperatura do corpo. Então os antibióticos vão fazer isso e exerce esse efeito de potencialização. E para encerrar esse vídeo, eu queria conscientizar todo profissional da saúde, como eu sou farmacêutico, um médico, nós somos contra a automedicação. Por quê? Porque a automedicação, em alguns casos, é bom, sim. Estou sentindo uma dor de cabeça, vou tomar um analgésico. Estou sentindo uma febre, vou tomar um antitérmico. Até para desafogar o sistema público de saúde. Mas para casos mais críticos, como antibióticos, como certos tipos de analgésicos mais potentes, como os do ópio, entre outros, é necessária a avaliação de um profissional da saúde e é necessária uma prescrição médica.
que estudamos na faculdade há alguns anos, e para justamente atender essa demanda da população. Então, é necessário ter essa avaliação para se ter uma terapia racional e o sucesso dela. E no caso dos antibióticos, evitar o risco de resistência bacteriana. Até 2050 é a estimativa da Organização Mundial da Saúde, para evitar um colapso mundial de não se ter antibióticos no arsenal da saúde para combater as infecções. E infecção acontece toda hora, principalmente pacientes que estão internados em unidades de tratamento intensivo, pacientes que estão no hospital e pacientes que estão até em casa, pegaram infecção urinária, outro tipo de infecção, uma otite, infecção no ouvido, e aí entre outros vai. Então, nós queremos não correr esse risco de ter esse colapso mundial no futuro. Então, sempre que você sentir um sintoma de infecção ou tiver uma inflamação em qualquer local do corpo, não vá tomar um antibiótico logo de cara. Vá no hospital, faça exames, tenha uma avaliação. Eu sei que muitas vezes o nosso sistema de saúde não favorece muito a ajuda, mas sempre tem uma avaliação de um profissional da saúde para ele ver se sua inflamação é uma inflamação ou é uma inflamação oriunda de uma infecção causada por bactéria. E assim você tem uma terapia racional e você não se expor, para não expor e favorecer o surgimento de superbactérias, porque nós já temos muitas. Nós temos a KPC na unidade de tratamento intensivo, entre outras, que são super resistentes a quase todos os tipos de antibióticos. Então, para não favorecer o surgimento de mais superbactérias na saúde mundial e não correr o risco de passar por esse colapso mundial que a OMS estima se não houver uma racionalização da população mundial quanto ao uso dos antibióticos. Então, vamos fazer o uso da terapia racional, vamos ter a avaliação de profissionais habilitados da saúde, não somente para os antibióticos, mas para todos os tipos de medicamentos. Ou se for um medicamento isento de prescrição médica, os MIPs, tem a avaliação do farmacêutico no balcão da drogaria, quanto à posologia, quanto ao uso, quanto ao período de conservação, e assim nós vamos ter mais saúde e vamos ter mais sucesso nas nossas terapias. Respeite também a posologia prescrita pelo médico, se é 15 dias, de 12 em 12 horas, se é 4 dias, um comprimido por dia. Respeite a posologia prescrita pelo médico. E se você sentir esse sintoma de infecção, corra para o hospital, porque às vezes não vai ser um antibiótico tomado pela via oral que vai resolver o seu caso. Às vezes é uma pneumonia, um exemplo, que você vai precisar ficar internado no hospital tomando antibiótico pela via parenteral, na veia, para realmente combater aquela infecção. Então, sempre para a sua saúde, para a qualidade da saúde da população mundial, sempre vá no hospital. Sempre que você sentir uma inflamação ou qualquer tipo de sintoma de uma infecção. Conscientização do Malhando Cérebro. E aqui nós encerramos esse vídeo sobre os antibióticos. Agradecemos pelos seus minutos de atenção. Espero que você tenha aprendido bastante. E até a próxima para a nossa malhação dos nossos neurônios. Fui!